Quem será que realmente conhece a verdadeira história do Tiradentes? Tiradentes. Quando eu escuto esse nome Tiradentes, até hoje, sempre me vem à mente um homem branco, de cabelos brancos e uma barba grande, enorme, toda branquinha, tirando dentes das pessoas. É até um pouquinho engraçado, né? E eu já escutei várias e várias pessoas que também associam o nome de Tiradentes a essa figura. Mas o que muita gente não sabe é que Tiradentes era um homem simples, comum, porém um revolucionário, um verdadeiro mártir, um homem que lutou, que teve coragem para lutar pelos seus ideais, pelos seus valores, aquilo que ele acreditava de verdade. E assim, o Joaquim José da Silva Xavier, esse é o seu verdadeiro nome, filho de fazendeiros portugueses, que morreram enquanto ele ainda era muito jovem, e por isso ele perdeu o direito às terras, indo morar com seu padrinho, o qual lhe ensinou várias profissões. Ele foi comerciante, foi minerador, cirurgião dentista e barbeiro. Depois, ele foi tropeiro e tentou abrir o seu próprio comércio, que infelizmente não deu certo. Assim, ele entrou para a vida militar, entrou para o exército, ocupando um cargo muito baixo, um posto de baixo escalão. Porém, com o tempo, ele conseguiu ser o comandante de uma tropa, mas logo perdeu o cargo e nunca mais conseguiu um cargo melhor ser promovido. Assim, ele largou a vida no exército e tentou morar em Rio de Janeiro. Morou lá por cerca de 1 ano, onde ele tentou implementar um projeto público que pudesse levar um melhor funcionamento, um melhor fluxo dos rios Andaraí e Maracanã. Porém, o governo vetou e o seu projeto não foi aceito, não foi aprovado, o que fez com que ele voltasse para Minas Gerais. Desta vez, ele voltou e começou a atuar como barbeiro e cirurgião dentista. Isso mesmo, naquela época, o barbeiro também arrancava dentes, era comum. Por isso, ele ganhou esse apelido de Tiradentes. Quanto à sua ligação ao movimento dos Inconfidentes, ele fora mais um dos seus membros, e não o líder ou um dos grandes idealizadores, como por muito tempo se pensou. No caso, ele executou um papel muito importante e muito interessante, pois ele fez um papel de mediador entre a classe pobre e a classe alta, a elite de Minas Gerais, já que ele tinha bastante conhecimento em ambas as classes. Ele ficava como mediador entre elas. A coroa portuguesa na época determinou impostos altíssimos, e com isso o povo ficou revoltado e começou a querer lutar. Porém, a ideia da Inconfidência não era apenas protestar contra a derrama, mas tentar mobilizar o povo mineiro a iniciar uma revolução. Isso, uma revolução para se proclamar a independência de Minas Gerais e se fundar uma república. Naquela noite de 15 de março, os Inconfidentes saíram seguindo as ruas, pronto para lutarem por seus direitos e os seus ideais. Contudo, o movimento não deu certo. Joaquim Silvério dos Reis, membro dos Inconfidentes, traiu os demais e delatou o plano para as autoridades. Neste caso, muitos conseguiram fugir na época. O próprio Tiradentes foi preso em 10 de maio, no Rio de Janeiro, enquanto estava de licença e visitava um amigo. Porém, depois de preso, Tiradentes ele assumiu toda a culpa
Ele falou para as autoridades que ele próprio pensou e executou todo o plano da Inconfidência. Assim, os demais companheiros de luta que foram presos não foram condenados à morte, apenas ele. Assim, eles puderam cumprir outras penas, mas Tiradentes levou toda a culpa e levou todo o peso, sendo executado em praça pública, sendo enforcado e esquartejado. As partes do seu corpo foi entregue e deixada em vários lugares para que as pessoas pudessem temer a coroa portuguesa, pudessem temer ao rei e quem os confrontava. Então, é uma história de luta, é uma história, sim, de um herói, de um mártir que merece ser lembrado, que merece ser comemorado.